Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os peixes. O termo peixe ele é utilizado aí popularmente para designar o grupo informal sem valor taxonômico que vai reunir os craniados aquáticos que respiram por brânquias, principalmente por brânquias. Quando a gente olha para o cladograma dos craniados viventes, a gente percebe que os peixes eles não compõem um grupo considerado como monofilético. Isso porque o ancestral dos vertebrados terrestres, que são os tetrápodes, ele está lá incluído em um grupo de peixes que são o que a gente vai ver lá na frente nos próximos slides, os sarcopterídeos. Considerando assim, dessa forma, de maneira do estudo diante da evolução, os peixes em termos evolutivos, eles podem ser considerados de forma um pouco mais generalista, os vertebrados que não são tetrápodes. Mas hoje talvez a gente tenha um pouco mais de certeza, até mesmo mais condições de analisar e fazer essas classificações. Mas houve um determinado momento que os historiadores naturais, que eram assim chamados lá no século XVI, eles não tinham muitos critérios para fazer essa classificação dentro do grupo de peixes. Então, em um determinado momento, as focas foram colocadas dentro do grupo, foram colocados baleias, crocodilos, até hipopótamos, alguns anfíbios, até invertebrados aquáticos também foram classificados como peixes. Isso por causa, principalmente, das características que envolviam o ambiente, né? O modo de vida do ser. Depois, com os avanços aí dos estudos, os biólogos foram fazendo a discriminação das características, foram eliminando os grupos que estavam dentro dos peixes, principalmente logo, por exemplo, os invertebrados, depois os anfíbios, depois os répteis, mamíferos, e hoje a gente já tem uma classificação bem mais apurada. Atualmente, reconhecemos um peixe como um vertebrado aquático, com brânquias, né, membros se presentes na forma de nadadeiras, né, então os membros do peixe vai ser a nadadeira, e uma pele que vai ter uma cobertura aí de escamas, e essas escamas têm uma origem dérmica. Então a gente já tem uma estrutura bem mais apurada, bem mais definida. A denominação peixes, então, se aplica aos peixes bruxa, que são as feiticeiras, às lampreias, aos condrícticos, que são os peixes cartilaginosos, e aos osteíticos, que são os peixes ossos. Os peixes, eles têm uma amplitude em diversidade muito grande. Então, considerando aí que existem quase 60 mil espécies de vertebrados, os peixes representam quase que 50% dessa totalidade. Em um determinado momento, e até hoje a gente encontra ainda em alguns exercícios aí de questões de biologia a nível de ensino médio, o termo ciclostomata. Porque em um determinado momento as lampreias e as feiticeiras eram agrupadas assim, num grupo chamado ciclostomata, graças a uma forma de classificar de acordo com a boca do animal. Mas não é uma característica de classificação hoje única e exclusiva para o grupo. Eu dividi em duas etapas a aula de peixes. Primeiro, vou falar um pouco dos peixes sem mandíbulas, depois os peixes com mandíbulas e a partir daí as características gerais de cada grupo. Quando a gente fala de sem mandíbulas ou com mandíbulas, é quando a gente está falando de ser agnata ou gnatostomata. Então, as mandíbulas, a presença das mandíbulas acaba sendo um evento evolutivo muito marcante dentro do grupo de peixes. Quando a gente fala dos peixes atuais sem mandíbulas, que é esses que eu vou apresentar para vocês agora, a gente está falando de seres que ainda não desenvolveram habilidades dentro do processo de alimentação mais avançadas. Então, a gente está falando de seres com uma boca circular, que estão mais preparados para uma alimentação sugadora, raspadora. A gente não vai ter a presença de ossos, né, o processo de ossificação.
O esqueleto é primariamente membranoso ou cartilaginoso. A pele também ela é desprovida de placas ou escamas, então a gente vai ver a presença mais evidente de produção de muco na pele, fazendo a proteção do organismo. Vai existir a presença das fendas faríngeas, elas vão estar dilatadas, vão formar bolsas faríngeas. Já ocorre a presença aqui do órgão olfativo, mas com uma simplicidade ainda quando comparado a seres que a gente vai ver lá na frente, como peixes ósseos, peixes cartilaginosos. Existe um ouvido interno, mas que também é mais simples do que vai aparecer nos próximos grupos. Falando então dos agnatas, vamos começar falando das feiticeiras. As feiticeiras e as lampreias, que é o próximo grupo, elas compartilham alguma das características, mas têm as suas particularidades também. As feiticeiras, elas não têm mandíbula e têm uma boca circular sugadora, o corpo é alongado, a coloração, vocês podem observar na imagem, ela é um rosa acinzentado, elas possuem até 1 metro de comprimento e a presença de glândulas de muco é muito evidente no grupo, além da parte principal deste grupo, que é a ausência de vértebras, né? Diferente dos outros grupos que a gente vai ver daqui em diante. A fecundação destes seres é uma fecundação externa. As fêmeas vão produzir um número reduzido de ovos, mas até tem um tamanho considerável grande. Se a gente falar da palavra chocar, é como se demorasse até 5 meses para que ocorra esse processo de sair um novo indivíduo, né, de gerar um novo indivíduo, de ter um indivíduo formado. Aparentemente não tem um estágio larval. Pouco se sabe sobre os períodos, locais, comportamentos de desova e a idade de maturidade. Sobre o hábito de vida dela, ela vive semi-enterrada na lama de fundo de mar e o muco, né, a presença das glândulas de muco também auxilia nesse processo, ajudando na proteção do próprio corpo e acaba caracterizando ela também com outro nome, que são as enguias de muco. Na anatomia, a gente pode observar que o esqueleto ele tem uma presença aí de estruturas divididas, né? Então a gente vai encontrar o crânio, a presença de notocorda, os raios cartilaginosos da nadadeira caudal, né? Que vai dar sequência aí dentro do processo de evolução para os outros peixes. Vamos encontrar até 15 pares de câmaras branquiais em forma de bolsas, as bolsas branquiais. Elas vão ter um tentáculo curto, mas esse tentáculo já tem uma função sensorial e ele fica ao redor ali da boca. Elas são completamente cegas, até mesmo pelo ambiente que elas vivem, a visão não é algo que elas necessitem. A notocorda está presente também na fase adulta. Ela se alimenta aí de poliquetos, de peixes. A alimentação dela pode ser tanto de animais vivos ou de animais mortos. As lampreias, elas também têm um corpo alongado, têm uma boca circular, podem chegar até 1 metro de comprimento. A notocorda perdura durante toda a vida do animal. Aqui as vértebras já estão presentes, então a gente vai encontrar a presença de vértebras. Os olhos são bem desenvolvidos e existem os orifícios branquiais também, que são as bolsas branquiais, né? Aí mostra a lampreia predando, né, um outro ser aí. Uma curiosidade sobre a lampreia é que durante a fase reprodutiva dela, elas migram para o rio e as fêmeas depositam os ovos para os machos fecundarem depois. E isso é o processo dela de desenvolvimento mesmo, né, assim, de reprodução. O desenvolvimento do ser, então, ele se inicia na fase larval e a larva vai permanecer cerca de 1 ano no rio e depois ela migra para o mar, onde que ela vai completar a metamorfose. Então, é um processo bem demorado, né? Vou mostrar mais à frente o processo de desenvolvimento dela. Aqui, a diferença entre um indivíduo no estado larval e um indivíduo no estágio adulto.
Então, a gente pode perceber que a notocorda ela vai continuar presente tanto na fase do indivíduo de larva e até a fase adulta. Existem cerca de 20 espécies de lampreias identificadas na América do Norte e metade delas pertencem ao tipo não parasito de riachos e a outra metade pertence ao tipo de parasitos. Aqui na boca, a presença de uma língua protátil, ela rapidamente cava através de uma abertura a pele, né, o tegumento ali do peixe que ela vai estar predando. Os fluidos corporais, a pele, aquilo tudo ali é retirado e começa a ser, então, o processo de ingestão, né, o processo de alimentação dela. Para promover o fluxo de sangue, a lampreia ela vai injetar uma substância anticoagulante ali naquele local onde ela está predando ser, isso para facilitar a própria nutrição. Então, ela tem essa facilidade, essa habilidade para fazer esse processo. Podem observar, então, aqui a forma circular da boca da lampreia e os dentículos mesmo, né, são assim chamados de queratina, que vão fazer esse processo de sucção. Como eu falei para vocês, dentro do processo de reprodução, elas têm um ciclo de reprodução, então elas têm um processo migratório para fazer a reprodução. O estágio completo é muito longo do desenvolvimento de uma lampreia, então ela começa dentro do processo de a fêmea colocar os ovos. Aqui a gente já tem uma diferença das feiticeiras, que nas feiticeiras elas colocavam poucos ovos. Aqui a fêmea chega a colocar até 200 mil ovos. E o estágio larval, para ele se completar, ele pode durar até 7 anos. Então, tudo começa com a fase larval. A larva vai permanecer cerca de 1 ano ali no rio, depois que ela vai migrar para o mar para completar a metamorfose dela. Durante o processo inicial do desenvolvimento, o casal, né, o macho e o fêmea, eles usam as energias dele, né, do corpo, já no processo ali de liberação de gametas, de fazer o ninho. Então, eles acabam gastando muita energia para o processo de fertilização, pelo processo de inicial da reprodução. Então, eles chegam a um determinado momento que, pela exaustão, pelo gasto de energia, para a próxima geração, aí, eles acabam morrendo. Então, o casal morre por exaustão. A fêmea, imediatamente, no momento que ela coloca os ovos, né, após a postura dos ovos, ela morre. E o macho leva aí uns 2, 3 dias e acaba morrendo. A fase larval é chamada de amocete, e leva aí um período de até 7 anos e ela só vai terminar com a metamorfose para a forma adulta e aí a migração para o mar. Então, é um processo longo, né? Agora eu vou falar um pouco dos peixes com mandíbula. A gente está falando de um outro grupo, com uma outra característica. Na literatura a nível de ensino médio, a gente vai ver uma classificação dos peixes com mandíbula dividida em 2 grupos, que são os cartilaginosos e os peixes ósseos. Quando a gente fala de peixes ósseos, a gente vai observar que na anatomia a gente vai encontrar a terminologia de maxila superior e maxila inferior. É importante que entender dentro desse conceito a transformação dos arcos em ramos de maxila e mandíbula. A palavra com mandíbula e sem mandíbula está relacionada a ser agnata e gnatostomata, como eu já falei anteriormente. Na divisão dos condrictes, nós vamos encontrar 2 grupos principais, um que vai estar envolvendo aí os tubarões, raias, e o outro grupo que vai estar envolvendo aí as quimeras. Dentro dos osteíctes, que são os peixes ósseos, nós vamos encontrar 2 grupos.
mas existe uma literatura que traz os osteícteos apenas como um termo de conveniência para descrever o grupo de vertebrados com processo de formação de ossos endocondriais. E nessa terminologia, a gente não fala de osteícteos, a gente chama, então, do agrupamento, ele vai ser chamado de teleostome. Então, esse teleostome seria um agrupamento que vai juntar os dois grupos que a gente chama dentro de osteícteos de actinopterige e sarcopterige, e mais um outro grupo que é o acanthode, formando então um agrupamento maior que é o teleostome. Então, essa é a forma de classificação. Aqui na apresentação, eu vou apresentar para vocês apenas os osteícteos como actinopterige e sarcopterige. E quem seriam, então, os gnatostomatas? Quem seriam esses seres, então, com maxilas, com mandíbulas? Na história evolutiva do vertebrados, os grupos vertebrados, o surgimento das maxilas, que são essas barras esqueléticas, né, que vão margear mesmo a abertura da boca, é uma resposta muito significativa da revolução do modo de vida. Leva a um importante passo na mudança do comportamento, porque vai permitir mesmo a forma de prender, né, de forma mais firme, manipular objetos e alimentos, né? Então, acaba sendo um grande salto. Com a presença, o surgimento dessas estruturas, houve uma passagem da microfagia, né, que é a alimentação de itens pequenos dos peixes, lá dos agnatas, para a macrofagia, que é onde começa a acontecer a predação de outros animais relativamente grandes. Vocês podem observar que os arcos faríngeos, ao longo do processo de evolução, eles foram sofrendo modificação. Então, na primeira imagem, os dois primeiros arcos branquiais, eles desaparecem, né, ou fundiram-se aí com o terceiro. Na segunda imagem, que mostra em verde, onde começou o terceiro arco a sofrer uma alteração morfológica, permitindo a abertura e fechamento, né, da boca. E na última imagem, o quarto arco branquial, que está destacado em vermelho, que acabou se modificando em um suporte mesmo para melhorar essa abertura e fechamento para as maxilas e as estruturas que estão ligadas a ela. Então, acaba sendo um processo mesmo de adaptação. Aqui o esquema de um gnatostomata e as maxilas, originadas aí do primeiro arco faríngeo. E aí a gente fica assim perguntando, das maxilas, a mandíbula dos seres mandibulados é maxial? Como que é essa diferenciação? A gente vai ver que os peixes podem apresentar dentro da descrição da anatomia maxila superior, maxila inferior, de acordo com como que foram descritos. Mas o importante a gente entender é que são estruturas que estão relacionadas à movimentação, abertura e fechamento de boca, são estruturas que vão se adaptar até mesmo ao tipo de alimento, que podem estar adaptados ao tipo da espécie que a gente está falando, ao local onde que essa espécie vive. Então, a gente vai encontrar diferença até depois que esse processo de surgimento da mandíbula acontece. E aqui vocês podem observar que já acontece uma diferenciação nessa classificação aqui, né, de modo didático, do que a gente chama de maxila e mandíbula. Porque na estruturação da anatomia, a gente tem a mandíbula como a parte móvel e a maxila, ela fica como a parte fixa. Então, ao longo do processo de evolução de protusão da maxila, a gente vai encontrar essa diferenciação acontecendo. E aí vai clareando um pouco essa diferença entre maxila e mandíbula aqui nos peixes, né? Na classificação de serem, a partir deles, as classificações que vão surgindo dos seres com mandíbula. Aqui a diferença entre as espécies, até mesmo pelo hábito de vida e a forma com que elas fazem essa projeção
da maxila, né? Ou da pré-maxila, dependendo de que espécie a gente está falando. Agora eu vou trazer para vocês, já que eu falei quem são esses seres que têm a presença de mandíbula e o que é uma mandíbula, eu vou trazer para vocês os dois grupos que têm a presença da mandíbula, que são os condrictes e os osteíctes. Quando a gente fala dos condrictes, nós estamos falando aí do grupo popularmente chamado de seres peixes cartilaginosos. Os principais representantes aí são os tubarões, raias e quimeras. Então aqui vocês podem observar um tubarão de Galápagos, uma raia bicuda e uma quimera. Vou trazer um pouco das características gerais do grupo dos peixes cartilaginosos, depois um pouco mais específico de alguns seres. Dentre as características principais, nós podemos falar que os peixes cartilaginosos, eles têm um formato do corpo fusiforme ou comprido dorso ventralmente, no caso das raias. As nadadeiras caudal nas raias e nos tubarões, elas são do tipo heterocerca, e nas quimeras são do tipo difecerca. Mas o que seriam essas nadadeiras em questão de posição e dentro da sua classificação? Em questão de posição, é de acordo com o que realmente está posto dentro da estrutura geral do corpo do animal. Então, nadadeira dorsal, nadadeira peitoral, nadadeira pélvica, nadadeira anal, nadadeira caudal, né, que está relacionada à parte da cauda do animal. E quando a gente fala de classificação de homocerca, heterocerca, está muito relacionado com a parte de simetrias, né? Ou a parte que envolve mesmo a estrutura e quanto ao seu formato, né? Então, a gente, quando vê uma nadadeira que tem uma classificação homocerca, a gente está falando que é da própria simetria que é percebida até de forma externa, entre o lobo dorsal, né, e o ventral, como que ela está realmente simétrica. Agora, quando a gente fala de uma nadadeira heterocerca, ou cerca, né, depende da pronúncia, a gente está falando de algo que não é simétrico. Então, a gente vai ver um prolongamento na parte do dorso, né, que não é proporcional à parte ventral, tem as suas vantagens nas estruturas gerais. Quando a gente fala até mesmo do nado, do movimento, a gente fala muito de economia de energia, porque o animal também precisa poupar energia. Então, na heterocerca é muito fácil a fuga, é muito fácil para adaptação do próprio organismo esse tipo de nadadeira. E ajuda ela também, o organismo, o ser, a economizar energia por causa da própria anatomia da nadadeira. Então, é muito específico de acordo com o ser. A pele desse grupo, né, dos peixes cartilaginosos, tem escamas placoides, podem ter uma origem dérmica ou uma origem nua. E o que seriam essas escamas placoides? Realmente são placas, né? A gente pode perceber que a gente não tem uma escama característica dos peixes ósseos, que esses peixes que geralmente estão associados à nossa alimentação, né? Então, aqui na estrutura da pele do animal, a gente vai ver estruturas com esse formato, né? Aqui ampliando, é como se fosse um espinho mesmo, né? Então, é uma forma da epiderme, é uma projeção da epiderme. Então, é uma forma diferenciada da estrutura da pele do organismo, né? Da estrutura de proteção do organismo. O esqueleto é cartilaginoso, daí o nome de serem peixes cartilaginosos. Existe uma notocorda presente, porém reduzida. As vértebras também são diferenciadas em questão de morfologia. E aqui a mandíbula, quando a gente fala desses seres, a gente já começa a perceber a importância do surgimento delas aqui dentro do grupo, quando a gente olha, por exemplo, para a alimentação. De modo geral, a alimentação desses seres é favorecida porque eles também têm um estômago que é grande, né? Então, isso favoreceu também o processo deles de nutrição.
Mas, de modo geral, quando a gente olha para um tubarão, a gente percebe a facilidade até mesmo que ele tem pela anatomia dele para poder se alimentar. A estrutura geral da boca do tubarão é ter uma boca anteroventral, a fileira de dentes, né? Então a gente consegue observar os dentes enfileirados e pontiagudos. Uma coisa importante de dizer é que as quimeras não vão ter essa presença do estômago de forma desenvolvida como a gente vai observar nos tubarões. O intestino, ele tem uma estrutura que é chamada válvula espiral, é essa estrutura que está associada internamente aqui nesse desenho, nesse esquema. O fígado normalmente é grande e é preenchido por óleo. Isso é uma condição bem importante para esse grupo de peixes, porque o óleo vai ajudar fazer o processo mesmo dele de flutuação, digamos assim, na coluna d'água. Os peixes cartilaginosos possuem um sistema excretor, eles têm um sistema que tem rins, né? Então tem um funcionamento dos rins. Esses rins, eles drenam via um ducto arquinéfrico até a cloaca, o resto metabólico, que tem uma alta concentração de ureia e de óxido de trimetilamina, né, por causa dessa concentração que estava no sangue. Existe uma glândula chamada glândula retal, que ela também dá um apoio a esse rim opinostréfico e ela ajuda no controle da concentração salina também no sangue do animal. Então, é um órgão aí acessório no processo de excreção. Os tubarões têm um encéfalo bem desenvolvido, eles têm estruturas que ajudam na percepção dos estímulos do ambiente. Então, as ampolas de Lorenzini que ficam na parte da frente da cabeça do animal ajudam ele a perceber através de campos elétricos a movimentação do ambiente, né, as coisas do ambiente, objetos, outros animais. Então, tem respostas de sentido. Existem células na altura que a gente chamaria de linha lateral, são as células neuromastos, que vão ajudar também nessa percepção das perturbações na água, não? Capacitando aí o tubarão a detectar objetos também próximos, através das ondas que são refletidas na água. Ele tem o olfato desenvolvido, ele tem visão desenvolvida, e aí a gente sabe das habilidades aí que um tubarão bem apresenta na estrutura dele aí, do funcionamento do corpo. Quando a gente fala da respiração dos condrictes, existe uma diferença básica, mas não é muito diferente, porque até o número de brânquias é relativamente parecido entre raias e tubarões, de 5 a 7 pares. A posição ventral ou lateral que é diferenciada, então nos tubarões a gente vai ver as fendas branquiais lateralmente e nas raias na posição ventral. Quanto ao sistema circulatório, a gente já percebe a presença de um sistema circulatório nesses animais com presença de um seio venoso, de átrio, de ventrículo, estruturas um pouco mais especializadas, e a circulação aqui é do tipo única. Quanto à reprodução, como que acontece a reprodução dos condrictes? Bem, os condrictes, eles têm reprodução sexuada, né, e são considerados dioicos. Eles realizam uma fecundação classificada como fecundação interna. Os machos apresentam essas estruturas reprodutivas, órgãos copuladores, né, que são os claspers. São formados por diferenciação das nadadeiras pélvicas e são utilizados, então, para introduzir o esperma na cloaca da fêmea. Algumas espécies de condrictes podem ser ovíparas com desenvolvimento direto. Existem espécies de condrictes ovovíparas em que as fêmeas vão reter os ovos dentro do corpo até o desenvolvimento embrionário, o fim dele, e aí vão sair dali do processo do desenvolvimento jovens peixes, claro que imaturos, mas são jovens peixes.
Algumas espécies, né, poucas, são vivíparas, em que os embriões se desenvolvem totalmente dentro do corpo da fêmea e vão se alimentar de substâncias que o bebê, né, o embrião vai se alimentando ali do sangue materno por meio de uma estrutura que lembra muito uma placenta. Aqui nas imagens vocês podem observar a presença então dos claspers. A gente vai encontrar um par de claspers nos machos. Aqui o ovo de tubarão, né? O embrião, tá vendo? O embrião tá aqui, ó, dentro dele. Aqui a parte ventral. A casca dos ovos é dotada de ganchos, porque eles precisam, às vezes, se fixar algum substrato, até mesmo para poder conseguir sobreviver. Nessa espécie aqui da imagem, os filhotes vão sair do ovo com cerca de 10 centímetros de comprimento, então, assim, são seres que ainda vão estar, de certa forma, vulneráveis, né? Falando um pouco mais da estrutura anatômica, dá para observar bem a diferença entre o macho e a fêmea, tá vendo? O macho vai ter o órgão copulador, aqui a cloaca na estrutura final, né, da fêmea, para fazer o processo, então, de fecundação interna. Aqui, a estrutura da raia, né, já que a gente está falando dos tubarões, duas raias com estruturas diferentes, mas com morfologias similares. As raias espinhos, né, que tem uma cauda alongada, a presença aqui do que a gente chama de espinho, né, ou alguns chamam de chicote, outros, né, cada um acaba trazendo uma nomenclatura, até mesmo de acordo com a região onde ela é encontrada. A alta concentração de ureia no sangue dos tubarões e das raias, eu esqueci de falar lá atrás, às vezes chega a ser 100 vezes maior do que é encontrada no nosso corpo, né, no corpo de mamíferos. Então, às vezes, elas têm um cheiro muito característico, né, do xixi. E tem algumas raias aí, por exemplo, que são chamadas popularmente de raias mijonas. Então, porque está caracterizado muito ao cheiro da ureia. Mas voltando no espinho, os ferimentos por esse espinho, por esse chicote, por esse ferrão, é extremamente doloroso. Pode ser que cause um tipo de infecção, como qualquer tipo de processo de intervenção aí de machucado, né? E quando não tem um espinho, pode ser que tenha uma raia que seja a raia elétrica. Então, elas têm órgãos elétricos desenvolvidos. Esses órgãos elétricos, eles têm lados, então a gente vai encontrar órgãos elétricos, um de cada lado, assim, do corpo do indivíduo. Então, vai ter um do lado direito, um do lado esquerdo. E uma curiosidade é que as raias elétricas já foram utilizadas aí nos povos antigos, principalmente lá nos egípcios, né, como uma forma de eletroterapia para alguns tratamentos como artrite, como gota, né? Então, acaba que a gente recorre e vê esse tipo de coisa acontecendo. Enfim, dentro dos peixes, então, cartilaginosos, a gente vai encontrar na divisão taxonômica duas subclasses. Os elasmobranqui, que são os tubarões e raias, que a gente conhece mais, e o holocefale, falei certo agora, que são as quimeras, que também são conhecidas como peixe-rato, são remanescentes de uma linhagem que divergiu da linhagem dos tubarões há mais de 300 milhões de anos. Atualmente existem cerca de 33 espécies. Quando a gente fala da anatomia dela em relação às mandíbulas, as mandíbulas delas vão ser mais em formato de placas, é como se fossem de placas achatadas, mas faz com que elas estejam no grupo porque elas têm a presença de mandíbula. Então, anatomicamente, elas têm muitas características que une os elasmobrânquios
mas elas também têm conjuntos de características únicas, vamos dizer assim. A própria maxila dela sendo fundida totalmente ao crânio, que aí vai dar uma estrutura um pouco mais parecida até, né, com a nossa, vamos colocar assim, difere um pouco, né, é incomum, digamos, no peixe. As brânquias são cobertas também por um opérculo, aqui cartilaginoso, vai criar uma respiração através dessa abertura externa, né, para o meio única. O alimento delas geralmente é molusco, equinodermo, crustáceo, peixe. A própria dentição vai favorecer essa diversidade de alimentação, porque acaba dando uma especialidade na própria trituração. As quimeras não são espécies comerciais, são raramente capturadas. E eu acho bonita, mas tem gente que acha feio. As nadadeiras dela, lembra que eu falei que eu ia falar? São do tipo de cerca, né? Então, a gente vai ter uma nadadeira que ela se estende, olha, acompanhando, né, a estrutura ao longo de todo o corpo, até o final do corpo do indivíduo, fazendo com que os lobos e as vértebras também se desenvolvam de modo simétrico, né, tanto na parte ventral como na parte dorsal, acaba dando e garantindo aí a simetria. Bem, o próprio nome já fala, né, Osteíctes, na origem do nome é peixe ósseo. Os osteíctes são vertebrados aquáticos, vivem nos mais diversos ambientes, desde os quentes aos frios, salinos ou não salinos. Eles têm fisiologias diferenciadas, anatomias, comportamentos em resposta do ambiente. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de peixes ósseos, né? E a resposta do hábito de vida dele, do que ele se alimenta, vai influenciar muito no tipo de dente, o tipo de escama vai evidenciar uma determinada espécie, vai auxiliar no tipo de identificação daquela espécie, na chave de classificação da espécie. Quando a gente olha para as escamas, a gente vê formatos dessa escama e esse formato vai trazer uma classificação quanto ao tipo de escama. De acordo com o tipo de escama, ele tem um nome, uma classificação que é dado. Tem estruturas assim fundamentais para adaptação tanto no ambiente salino como no ambiente de água doce. Alguns não apresentam nadadeira caudal. Em sua maioria, eles vão ter uma nadadeira caudal do tipo homocerca. São raros os que têm do tipo de fiscerca. Os dentes na estrutura de formato vão identificar se eles são carnívoros, né, o hábito de vida daquele animal. A coloração está muito diferenciada também, adaptada ao tipo de alimentação, ao tipo de ambiente. Então, são diversidades assim incontáveis dentro da variedade das características dos peixes ósseos. Quando a gente fala de características gerais do grupo e fala de sistema respiratório, até agora eu não tinha falado do sistema respiratório, até mesmo lá nos cartilaginosos, não falei, mas porque funciona por sistema branquial. E aqui a gente também tem o sistema branquial. Aqui a gente vai encontrar o sistema circulatório ou respiratório, às vezes com alguns órgãos acessórios, e que é no caso a bexiga natatória, vou mostrar para vocês. Mas o próprio sistema respiratório é muito bem claro, né, dentro do nosso entendimento, porque as brânquias elas funcionam realmente como, entre aspas, um filtro, né, um filtro de captura desse oxigênio que está ali dissolvido na água. Então, as brânquias elas ficam aí protegidas por uma estrutura que é chamada de opérculo, né? Então, essa estrutura aqui é o opérculo que faz a proteção dessas camadas. Então, é uma tampa óssea.
Eu posso falar que as brânquias, elas estão organizadas em formato de um arco, né? Então, a gente tem um arco branquial. Essa câmara branquial, ela sempre precisa estar úmida, né? Alguns peixes podem ser que eles não tenham opérculo, mas isso não vai impedir do sistema funcionar. O opérculo é uma substância dura, óssea, vai permitir aos peixes ossos respirarem sem se movimentar, que ajuda também na economia aí de energia em relação ao que acontece nos peixes cartilaginosos. Então, ó, a água entra, a água sai. Quando ela entra e sai, acontece a magia aí do funcionamento do processo de alternância de concentração de oxigênio na água e no sangue. Então, quando eu tenho uma demanda maior de oxigênio na água, eu favoreço o aumento da demanda de oxigênio no sangue. Com isso vai diminuindo, diminui a minha disponibilidade também para captar essa quantidade de oxigênio disponível no processo. Por isso que é tão importante a manutenção da qualidade dos corpos hídricos, né? Para a gente ter oxigênio dissolvido disponível aí para os peixes. Então, quando a gente olha para esse esquema, a gente percebe que a direção do fluxo da água é uma direção contrária do fluxo sanguíneo. Aqui, ó, tá saindo o sangue rico em oxigênio, ó, o fluxo de sangue é contrário ao fluxo de água. Aqui a gente tem como se fossem lamelas mesmo, ó, dentro das brânquias. Aqui ampliando essa estrutura, a gente vai ver estruturas com esse tipo de formato. Então, cada filamento desse vai fazer ali a troca gasosa e vai auxiliar no processo de, então, respiração do peixe. Aqui um esquema para vocês entenderem o processo acontecendo, né, da retirada do oxigênio, né, logo após a entrada da água pela boca do peixe, e aí as fendas branquiais por onde vai estar saindo, né, essa água. Então, alguns peixes conseguem remover até 85% do oxigênio dissolvido na água que passa pelas brânquias, a troca gasosa acontecendo, né, a água aí rica em oxigênio. E aí, é claro que tem uma troca de retirada do CO2. E aí, acontecendo a troca dentro dos filamentos. O sistema respiratório, então, ele tem um auxílio de órgão acessório, que é a bexiga natatória. A bexiga natatória também ajuda no processo de respiração. Nos peixes ósseos ocorreu um aperfeiçoamento dessa bexiga natatória e ela pode e vai auxiliar nas trocas gasosas. Existem espécies que duram muito pouco fora da água e espécies que, por exemplo, uma tilápia vai durar aí, sei lá, 5 minutos. O cascudo às vezes consegue ficar o dia inteiro. E isso por causa do órgão acessório, no caso da bexiga natatória, por causa da presença dos gases que tem nela, que acaba auxiliando. A bexiga natatória é uma vesícula gasosa. Essa vesícula gasosa, ela é uma boia interna e ela vai fazer com que o peixe flutue na água de acordo com o que acontece de enchimento e esvaziamento dela. Então, em alguns peixes ela pode fazer parte aí em total, em volume de até 5% do volume total do corpo, até 7%. Então, é bem significativo, assim, é expressivo para o peixe. Ainda, quando a gente fala de características gerais dos peixes ósseos, a gente precisa falar de audição que está relacionada à percepção do ambiente. Então, existem estruturas chamadas de ossículos de Weber,
Eles detectam sons a partir de vibração na orelha interna, que aqui aparece desenvolvido, né? Lá a gente tinha as ampolas de Lorenzini nos condrictes lá nos tubarões, né? Esses ossículos aqui, é uma série, né, de pequenos ossos que permite ouvir os sons de baixa intensidade e eles funcionam como um amplificador. Eles amplificam a frequência e aí faz com que perceba melhor. Geralmente está presente em carpas, em lambaris, em bagres. Então são espécies que apresentam. É como se eu estivesse comparando com um tímpano em nós mamíferos. Quanto à reprodução, a maioria tem fecundação externa, então a gente vai ver os peixes ósseos aí fazendo uma fecundação externa. Geralmente o desenvolvimento pode ser direto, pode ser indireto. Em algumas espécies os pais vão cuidar dos filhotes, né, ou dos ovos, né? Aí tem uma espécie, por exemplo, que guarda os ovos na boca e então é uma forma dele proteger os filhotes dele. 90% eu diria dos peixes faz fecundação externa e só 10% que faz a fecundação interna, os peixes ósseos. Quando a gente fala então dos peixes ósseos, existe uma forma de dividir eles em 3 classes. Aqui eu vou dividir para vocês só em 2 grupos, os actinopterídeos e os sarcopterídeos, para falar um pouco para vocês dessas divisões. As estruturas são muito similares dentro da morfologia geral, mas tem as particularidades também de cada grupo. Basicamente, o que diferem as espécies dos 2 grupos é o tipo de nadadeira. Um vai ter uma nadadeira lobada e o outro vai ter uma nadadeira raiada. A nadadeira está muito associada ao hábito de vida do animal. Então, no sarcopterídeo, o tipo de nadadeira vai permitir mais controle, mais flexibilidade no movimento. Já nos actinopterídeos, os tecidos, de acordo com a presença dessa nadadeira raiada, eles vão suportar um pouco mais de força, né? Assim, porque eles têm a presença das espinhas ósseas. Então, cada um tem as suas particularidades, mas basicamente a diferença é isso. Esse grupo, os actinopterídeos, sarcopterídeos, eles surgiram há mais de 400 milhões de anos. E aí houve essa divisão das linhagens. Uma deu origem aos peixes com pulmões, né, que a gente vai ver que são os sarcopterídeos, e nadadeiras lobadas, né, também, né, presente aí como evidência característica do grupo. E a outra que tem aí, deu um processo da evolução, um grupo muito grande de seres, e teve uma diferenciação há pouco mais de 200 milhões de anos, mas que é muito tempo também, né? Quando a gente fala das características principais de cada grupo, os com nadadeiras raiadas, que são os actinopterídeos, eles têm esqueleto ossificado, óbvio que são peixes ósseos. Eles têm uma única abertura branquial que é coberta pelo opérculo. Tem nadadeiras duplicadas, e aí tem a presença dos raios dérmicos que dão essa sustentação. Tem uma musculatura dos apêndices dentro do corpo, né, na parte da fisiologia. Tem bexiga natatória, que é um órgão principalmente hidrostático, para fazer o controle hidrostático. E o átrio e o ventrículo não divididos quando a gente fala da parte do sistema circulatório do coração. Olhando na classificação dos actinopterídeos, eu quero chamar a atenção para vocês para esse último grupo, que é o grupo onde que vão estar os teleósteos. Os teleósteos acabam sendo, em representatividade, os que a gente mais tem contato e o que tem mais abundância mesmo de seres, assim. É a representação mais expressiva do grupo, né? Então, tem mais de 27 mil espécies e ocupam os mais diversos tipos de ambiente.
Eu diria que quando a gente fala de vertebrados, os actinopterígi formam uma classe mais especiosa dentro dos vertebrados. E aí, dentro desse grupo dos teleósteos, a gente vai encontrar uma forma de classificar ainda assim imensa, né? Então, uma variedade muito grande de espécies de seres. Se a gente olha, por exemplo, a diversidade dos próprios actinopterígios, a gente vai ver como que ele está bem distribuído, como que ele é amplamente distribuído. Então, o importante é a gente entender quais são as características básicas do grupo, como que ele se comporta na sua anatomia, na sua fisiologia, no seu comportamento no ambiente. Por exemplo, aqui alguns seres que representam aí a diversidade de teleósteos, né? Então a gente pode ver as características de modo geral, com as suas anatomias, fisiologias internas muito similares, mas a gente vê estruturas externas muito particulares para cada grupo, né? Então, formas de se camuflarem, forma de buscarem a própria alimentação, de se manterem em ambientes mais profundos ou em ambientes menos profundos, o tipo de alimento que cada espécie tem a sua predileção, então isso vai variar muito de uma espécie para outra, mas os teleósteos acabam sendo dentro do grupo aí dos peixes ósseos na classificação de Actinopterygi uma representatividade muito importante. E o último grupo que eu preciso apresentar para vocês dentro dos peixes ósseos é o grupo dos Sarcopterygi, que são os peixes que vão ter as nadadeiras lobadas. O esqueleto também é ossificado, porque são peixes ósseos. Eles têm a abertura branquial coberta pelo opérculo, as nadadeiras são duplicadas, o intestino tem a válvula espiral, como nos cartilaginosos lá nos tubarões. Geralmente, os peixes dentro desse grupo têm pulmões, como estruturas do processo mesmo de apoio de respiração, são pulmões mesmo. Átrio e ventrículo parcialmente, pelo menos, dividido, quando a gente fala da estrutura do sistema circulatório, de coração. E eu trouxe para vocês como característica mais relevante desse grupo do Sarcopterygi, os peixes pulmonados, aqui 3 representantes, diria que são grupos de peixe muito primitivos, com capacidade de respirar ar, acho que esse seria o conceito. Existem algumas controvérsias no campo da ciência sobre a classificação desses seres. Aqui o selacanto, uma espécie bem característica do grupo também, já apresentei para vocês na aula anterior, outras imagens dele. Os peixes pulmonados, eles realizam a respiração aquática também, então eles acabam associando os tipos de respiração. Aqui alguns representantes de peixes pulmonados que vivem em regiões diferentes do mundo, né? Esse predominantemente na região da Austrália, tem apenas um pulmão, ele não depende exclusivamente da respiração aérea, né? Obviamente. A piramboia, que está presente aqui na América do Sul, no período de seca, uma curiosidade dela é que ela constrói uma toca no barro para manter a umidade, e esse buraco, essa toca, ela deixa um espaço que permite o contato com ela, com o ar, para ela fazer a respiração pulmonar. Na região da Amazonas, a gente vai encontrar a presença da piramboia e outras partes aí da América do Sul também. Ela lembra uma enguia, né? Mas ela pode chegar até 1 metro aí de comprimento. E geralmente elas vivem em águas paradas, né? Esse é um outro peixe pulmonado. Ele já cava no período das secas um buraco para ele ficar escondido, protegido, só que ele fica de modo vertical. É uma forma para ele também se comunicar com o meio externo, assim, para poder fazer a respiração. Vive na África e também tem um formato de uma enguia, né? Mas
ele tem aí um comprimento do corpo também maior. Geralmente ele tem hábito de vida noturno e durante o dia ele vai ficar escondido aí no meio da vegetação. Então esses são alguns exemplos dos peixes pulmonares. Bem, era isso. Espero que vocês tenham entendido sobre os peixes e eu espero vocês para as próximas aulas. Até mais!